No mundo moderno, ter um diploma em mãos pode não ser garantia de trabalho, mas é quase uma questão de sobrevivência no disputado mercado profissional. No programa Cidadania de hoje, vamos discutir a importância da formação escolar na vida dos jovens e o que representa o diploma nessa questão. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo o professor universitário Antônio Luceni. Queria agradecer sua presença aqui. Eu que agradeço ao convite. Luceni, te chama assim? Pode chamar como você quiser. Bom, essa é a importância do curso superior. A colocação no mercado é garantida por esse curso? Pois é, garantida eu penso que hoje é complicado dizer que... Bom, nada é garantido, né? Se a gente pensar em nada é garantido, né? Eu acho barato, às vezes, quando a gente liga o computador e aí tem uma mensagem assim, seu computador pode estar em risco. Eu fico morrendo de rir com aquela mensagem porque tudo está em risco, né? Então, garantia de nada nós não temos. Agora, é evidente que a graduação hoje, na minha opinião, é imprescindível. A gente costuma ver aí diferentes matérias e concursos públicos, enfim, em que para você ter acesso a uma vaga de trabalho, da mais simples que seja, né? Eu me recordo agora de uma, por exemplo, matéria que saiu, que teve uma repercussão grande na mídia, de vagas para gari no Rio de Janeiro e bacharéis em Direito na fila para concorrer à vaga. Eu me lembro de ter Lembra visto disso? isso. Teve uma repercussão interessante no país, tudo. Então, assim, é imprescindível. Não, ela não garante, mas é necessário que se tenha. Bom, e a qualidade da universidade que se cursa? Conta, ponto, na hora na disputa? Aí começa a ser um diferencial, essa coisa do acesso, porque se a gente pensar coisa de 15, 20 anos, nós não tínhamos esse acesso que nós temos hoje à universidade. Então, se a gente for perguntar para o vizinho, para um parente, tudo, a gente começa a perceber que essa realidade há 15, 20 anos era uma realidade muito restrita, muito exígua. Eram poucos, às vezes numa família com 20, 30, 40 pessoas, um frequentava ou fazia graduação. O sonho dos pais era oferecer isso, exatamente, né? Mas hoje é bastante comum, você já tem mais pessoas fazendo um curso de graduação. Então, é aquela coisa da oferta e da procura. Já que tem muita gente tendo acesso, então precisa de um diferencial. E esse diferencial, entre outras coisas, passa a ser também o tipo de faculdade, o nível da faculdade frequentada também. Bom, você é um entre professor... outras coisas, né? Você é um professor universitário. E como esses alunos chegam à universidade? Meu Deus, como que eu vou responder isso? A gente tem, assim, hoje um grupo de alunos bastante heterogêneo, né? Quer dizer, com esses programas de incentivo a universidades, tudo, principalmente com alunos vindos de escolas públicas ou mesmo de escolas particulares, mas, assim, às vezes com pouca preocupação com a formação da criança, do jovem, etc., a gente pega turmas bastante heterogêneas de adolescentes e jovens que têm uma formação muito legal, que têm o que dizer em termos de pensamento de graduação, mas outros que, assim, são muito deficitários com relação à escrita, às leituras. Você vai fazer algum tipo de comentário de obra teórica, ou mesmo de obra literária, no meu caso, que trabalho mais com a literatura, às vezes você fica sem ter o que comentar porque você vai falar para ninguém. As pessoas às vezes não leram a obra, não tiveram... Quer dizer, você tem que começar lá do comecinho mesmo. Exatamente. Tem que começar um trabalho de base mesmo. Eu já me peguei em algumas situações parando de fazer determinadas verificações em provas e trabalhos para começar uma orientação de base antes, porque a gente percebe que não adianta você indicar o erro. A pessoa, ela dá conta ali, ela não vai dar conta de que aquilo ali é um erro, porque ela não tem noção do que se trata aquele assunto. Então, você primeiro elucida do que você está tratando, tudo, e depois, a partir daí, você começa a pensar numa correção, numa chamada de atenção para um erro. Porque quer dizer, esse estudante, ele chega na universidade quase sem saber como estudar, né? De um pensamento mesmo universitário, um pensamento acadêmico, né? Às vezes ele acha que ele está num colegialzão mais, eu brinco, melhorado, né? Mais reforçado. Às vezes a gente não percebe esse pensamento acadêmico dos alunos. E eles saem diferente da faculdade? Aí todo mundo sai, né? Todo mundo sai diferente de tudo. Mas assim... Ou depende muito você fala melhorados, né? Eu penso que sim, porque por pior que seja o lugar, por pior que seja
a instituição, né, não estou aqui dizendo isso de A ou B, mas eu digo assim, é indiferente do nível, porque a gente tem escalas de níveis aí de graduações, mas sempre a pessoa vai ser melhorada, na minha opinião, porque é o lugar do encontro, do debate das ideias, do pensamento mais apurado, das leituras mais apuradas, mais profundas. Então, na minha opinião, sempre sai melhorado, sim. Você falou assim que hoje não é uma garantia, né? Mas é uma necessidade, né? Ter essa graduação superior. Mas isso também não é o que se espera hoje, né? Aparecem vários cursos e pós-graduação e tantos outros nomes aí. E às vezes a gente fica até perdido. Quer dizer, parece que você não tem que parar de estudar nunca na vida. E é isso mesmo? Quem começa a estudar sabe que não pode parar nunca mesmo, né? Mas a ideia é assim, a gente tem que pensar, na minha opinião, essas questões, porque aí você está falando de sucesso ou de insucesso, eu não sei. A gente está em plena Copa do Mundo aí, em jogos, e a gente se depara com algumas informações, às vezes, no jornal, por exemplo, ou na TV, enfim, que você fica meio boquiaberto, né? Quer dizer, os salários, por exemplo, de alguns jogadores, e o cara, às vezes, ele não tem nem ensino médio. Não sabe, quase que nem escreveu o nome. Eu não sei. Então, eu não sei se essa coisa de ter um curso superior ou de estar atrelado a um curso superior é sinônimo de sucesso ou qualquer coisa. De bom salário. Isso. Então, eu fico meio reticente quando eu tenho que falar sobre isso. Eu penso, sim, que o lugar da graduação é um lugar privilegiado para o pensamento, para a humanização, para a gente se melhorar enquanto cultura, enquanto nação. Esse é o lugar da graduação, esse é o lugar da cultura, esse é o lugar das artes, de modo geral. Agora, isso não significa dizer que é sinônimo de sucesso salarial, sucesso, enfim, social, eu não sei. Porque muitas profissões técnicas hoje ganham mais do que... Muito mais. Né? A gente tem algumas profissões aí. Esses tempos eu estava na faculdade e antes de entrar, um pessoal entregando folheto para os alunos, tudo, eu peguei para eu ver o conteúdo, tudo. E aí salário, eu não vou dizer a profissão nem nada, porque aí depois vão me bater na saída. Mas assim, um salário técnico inicial de 6.000 e poucos reais. Exigia-se ensino médio. Qual que é? Fala pra mim. Pois é, depois eu te falo em off. Tá bom. Mas, assim, um professor universitário hoje não ganha isso, dependendo da universidade onde ele trabalha, da faculdade onde ele trabalha. Ou mesmo a universidade pública. O salário inicial de um professor de universidade pública, das universidades públicas mais reconhecidas do país, é esse valor. De quem é exigido? Muito, porque para você disputar uma vaga num lugar desse, você tem que ter no mínimo um doutorado. E você passa por uma sabatina de entrevistas, de provas, enfim, que são difíceis de você conseguir. Então, eu não gosto de atrelar o discurso de quem tem uma graduação, de quem tem com... a universidade sucesso. Seria a preocupação com a formação do ser humano. Exatamente, né? Eu acho que é por aí. Então, quem pensa numa faculdade só sob o aspecto financeiro, ele pensa pequeno. Quando a gente pensa em termos de formação, de se melhorar do ponto de vista intelectual, a gente pensa em se melhorar do ponto de vista do ser humano. Quer dizer, as grandes nações mundiais, os países que têm uma trajetória de sucesso mesmo, enquanto ser humano, enquanto cultura, a universidade pública ela está muito presente, a universidade, de modo geral, a faculdade, o pensamento acadêmico está muito próximo, né? E isso se reflete na vida, na educação das pessoas. Isso que é legal, né? Você toca num ponto-chave, na minha opinião, porque isso garante a socialização, a sociabilidade das pessoas. Quer dizer, quando eu me melhoro enquanto gente, eu também contribuo para um mundo melhor. Quer dizer, quando eu tiro determinados preconceitos da minha vida, quando eu começo a pensar que há verdades e não uma verdade única, quando eu começo a valorizar a pluralidade ao invés do monopólio, eu começo a me perceber também melhor como gente e começo a perceber o outro melhor como gente. E certamente isso só contribui para todo mundo. Quando a gente pega civilizações mais humanizadas, do ponto de vista intelectual, cultural, artístico, etc., a gente pega civilizações mais calmas, pessoas mais tolerantes, mais colaboradoras umas com as outras. Então, eu penso que esse é o papel principal de uma civilização, de uma cultura
que pensa a partir do intelectual, da arte, do estético como um todo. Né? Nós estamos caminhando para isso, né? Porque mais jovens estão chegando às universidades, né? Isso, é. Mesmo que a gente questione assim, a qualidade desse ensino, tudo, mais pessoas estão tendo acesso, né? Exato. Eu acho que esse é o principal aspecto positivo. Quanto mais acesso a gente tem a esses âmbitos de cultura, de conhecimento, enfim, mais a gente pode garantir uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais colaborativa, conforme eu disse. Então, eu acho que esse é um dos aspectos positivos desse acesso ao curso superior, desse acesso à universidade. Bom, vamos voltar um pouquinho aqui na questão dos cursos, né? Pós-graduação, mestrado. O senhor acha isso importante ou isso virou um mercado também para as universidades, as faculdades ganharem dinheiro? Eu acho que são as duas coisas, né? É importante e virou um mercado também, né? Agora, se é um mercado positivo ou se é um mercado negativo, aí já é uma outra questão também, que eu não sou nenhum analista econômico, nada disso, eu não consigo apreciar. Mas eu acho que são as duas coisas. É importante. Eu me lembro quando eu fazia datilografia, eu comecei meu curso de datilografia na Mirim, na Fundação Mirim, ali na Tibiriçá. Começaram a surgir as primeiras escolas de informática em Araçatuba, né? E eu já via, ingressando no curso de datilografia, que eu já estava entrando num curso obsoleto. Quando eu terminei, isso ficou mais latente, né? Quer dizer, aí eu tive que correr... O que eu fiz? Né? Pois é. Aí eu tive, até porque não tinha muitas escolas, não havia muitas escolas de informática, então a gente não tinha nem muita opção. E também, no início, muito caras e nem todo mundo tinha acesso também. O curso de datilografia era o curso acessível. Mas eu já tinha noção de que, isso eu tinha 13, 14 anos, de que eu já estava entrando num curso obsoleto. Quando eu saí da datilografia, automaticamente eu tive que fazer a informática. E assim, sempre. Eu parecia que sempre eu estava no vácuo, e eu ainda tenho essa sensação de que eu estava no vácuo da modernidade, do progresso. Porque quando eu entrei na graduação também eu já tinha essa necessidade latente de fazer uma pós. Eu estava no curso de graduação já, inclusive vasculhando. Parece que a gente está sempre atrasado, sempre, né? Essa sensação. Sociedade dinâmica, né? Sempre parece que a gente está aquém da situação, aquém de... Isso gera um tanto de estresse nas pessoas, né? Gera, E por um lado é bom, porque sempre quem tem esse estresse positivo, você vai atrás de se atualizar, de se colocar em dia, tudo. Eu sei que isso ficou a minha vida inteira, até hoje, né? Quer dizer, eu terminei o mestrado em 2008, eu já estou antenado num doutorado aí, o que é, o que não é. Porque você tem que se atualizar mesmo. Então, eu também acho que é um lado positivo desse aspecto de você estar sempre atual. Com relação à segunda parte, de virar um mercado, é positivo também, porque acaba gerando... você tinha, por exemplo... ia fazer um curso de mestrado aqui na nossa região, dependendo da área que você fosse fazer, você tinha que ir para São Paulo, para Bauru, pelo menos. Hoje não, hoje você tem cursos aqui em Araçatuba mesmo, na região, que você pode fazer, inclusive os cursos à distância, que oferecem vagas aí. Assim, por exemplo, quem cursa, né, após, tem o conteúdo mesmo? É obrigatório ou é um curso mais assim... Depende do curso que você vai fazer, né? Tem cursos de curso. Mas, de modo geral, são grades muito boas, os profissionais são profissionais muito bons. Há essa preocupação também de algumas instituições, pelo menos a maioria que eu tenho percebido, de quando vai divulgar um curso, alguma coisa, de estar colocando, a gente brinca, pedigree no curso, né? Quer dizer, nomes importantes da área que está sendo oferecida e tudo mais. Eu vejo essa preocupação, sim. Quer dizer que é positivo a procura desses cursos. Quer dizer... Eu sempre acho, Fátima, que a educação é sempre muito positiva. Eu sou um profissional da educação, a minha vida foi pautada por educação. Desde que eu me conheço por gente, eu me conheço a partir da educação. Eu tinha 5, 6 anos de idade, quando eu me lembro as minhas primeiras memórias de infância, eu sonhava já dando aula. Nós morávamos em São Paulo, eu e minha família, e no fundo de uma casa de um parente, de um tio meu, era uma casa de laje, eu sonhava em cima da casa uma sala de aula, onde a gente morava. Então, quando eu saí do ensino médio, o antigo segundo grau, eu não tive dúvida de que eu queria ser professor. E aí já entrei no Cefam e comecei minha trajetória
na área de educação, onde estou até hoje. Logo bem cedo, então. Bem cedo. Eu comecei a dar aula com 16 anos de idade. Nossa. Né? Então, eu me conheço a partir da educação. Então, tudo que diz respeito à educação me interessa muito, eu acho que sempre é muito positivo. Bom, milhares de jovens aí estão sendo jogados no mercado, vamos dizer, jogados no mercado de trabalho anualmente. E quando eles saem da universidade, eles têm noção de como lidar com o mercado de trabalho? A prática, a rigor mesmo nas melhores universidades, é uma prática que deixa a desejar. Normalmente, as escolas, os cursos, eles têm muita preocupação na formação teórica do aluno, mas essa parte da prática sempre fica um pouco a desejar, né? Na educação, principalmente, haja vista as condições das escolas brasileiras, sejam públicas ou particulares. Então, normalmente, o estagiário na área de educação, quando ele vai para a sala de aula, ele enxerga, às vezes, o que ele não pode fazer, muito em maior quantidade do que ele deveria fazer, modelos que ele poderia repetir. Né? Então, eu acho que falta um pouco desse exercício também da prática nas universidades. A questão dos estágios ajuda, mas ainda não é... Na minha opinião, eles não são suficientes. Ok. Nós vamos continuar falando da importância da formação superior daqui um pouquinho. Continue ligado, tá? Há quase 3 décadas, os portadores de deficiências físicas de Araçatuba e região contam com um espaço próprio, onde recebem amplo serviço de assistência médica, pedagógica e social. 80, a Associação dos Deficientes Físicos de Araçatuba, a DEFA, atua no tratamento e reabilitação de pessoas com deficiências físicas que comprometem um aparelho locomotor. Mantida por voluntários e através de campanhas, a entidade precisa de sua ajuda. Mais informações, ligue 3623-7551. O Centro de Assistência Odontológica a Excepcionais, o Centrinho, mantido pela Unesp, é referência em assistência odontológica a pacientes especiais. A unidade é responsável por milhares de atendimentos. São 70 por dia e 500 novos a cada ano. Pessoas de mais de 400 municípios do estado de São Paulo já receberam tratamento no Centrinho. Mais do que um simples atendimento de saúde, o que se faz no Centrinho de Araçatuba é acolhimento integral. Outras informações, ligue 3636-2753. Hoje no Cidadania em Pauta, o nosso assunto é formação superior e a sua importância. E nós estamos recebendo o professor universitário Antônio Luceni. A questão da escolha, né? Geralmente o jovem escolhe muito cedo, né? Você tem Ou escolhem por ele, né? Então, isso é bem essa questão que eu queria te colocar. O jovem tem maturidade para escolher aos 17, 18 anos o que ele pretende ser? Né? Ou a família deve influenciar ou não, deve deixar que o aluno, que o filho, né, no caso, escolha sozinho? Essas questões sempre são muito complexas, não dá para a gente responder ou não na minha opinião, né? Eu acho que até a questão da maturidade, você pega jovens, adolescentes de 16 a 17 anos, são extremamente maduros, né, nas conversas que têm, nas leituras que têm, etc. E você pega adultos de 30, 40 anos que são extremamente imaturos. Então, eu acho que a grande problemática é definir o que é maturidade ou quando alguém está na idade madura ou não. Mas, grosso modo, de modo geral, eu não vejo que o adolescente, o jovem, no momento que ele tem que decidir por uma carreira ou um curso superior, ele está pronto para isso. A prova é que muitos começam muitos cursos e desistem no meio dos cursos. Eu não tenho dados precisos com relação a esses números, mas a experiência da gente mostra a quantidade de pessoas que começam, por exemplo, você pega alunos no primeiro semestre, turmas com
30, 40 alunos numa escola particular, por exemplo, e você conclui um curso com 20 alunos, 25 alunos. Isso é comum, né? Isso é muito comum em todos os cursos, em várias faculdades pelas quais eu passei, isso é muito comum. Então isso já é um pouco também já demonstra um pouco, já deflagra um pouco essa imaturidade do jovem, do adolescente. Se a família deve ou não deve influenciar na escolha, eu acho que todo mundo deve tudo. É uma família, é uma vida que está sendo partilhada. Agora a gente tem que ver o que é essa coisa da influência, né? da partilha, porque normalmente é uma partilha monopolizada, né? Quer dizer, a família quer escolher ou quer sugerir o curso para o adolescente e para o jovem, mas o jovem acaba não tendo muita opção, ele quer que seja aquele ponto, né? Determina, né? Então, normalmente, os pais buscam fazer com que a família siga os passos que já vem trilhando, né? Então, normalmente, quem é médico quer que os filhos continuem na carreira. Isso acontece muito, né? Quem é advogado. Acho que só professor que não fica torcendo muito para filho ser professor. Por que será, né? Não sei, né? A história o diz, né? Mas, assim, de modo geral, as carreiras clássicas, elas são estimuladas. Passam de pai para filho, né? Você acha que a desigualdade social, salarial no nosso país tem a ver com o nível de instrução das pessoas? Se não tem tudo a ver, tem a ver sim, certamente, né? Porque quantos talentos, quantas pessoas a gente tem aí à margem desse processo todo de formação, de intelectuais do país, por falta de oportunidade. O Saramago morreu essa semana, por esses dias aí, e na história dele é uma pessoa que, por exemplo, também não teve acesso à universidade, ao curso superior. Ele foi ter vazão na intelectualidade a partir de um talento muito particular, de uma coisa muito dele, que era a literatura. Mas quantos Saramagos nós temos aí pelo mundo, pelo Brasil? Você acredita que existem bastante? Existem muitos, eu não acredito não, eu tenho certeza disso. Que estão aí sem... Que estão à margem, que certamente vão morrer, que não vão ter oportunidade e não vão ser nunca prestigiados. Eu penso que as gestões públicas, os governos, o Estado de modo geral, eles deveriam propiciar esse encontro. E a partir desse encontro, com os livros, com as artes, com o esporte, enfim, esse encontro propiciar outros encontros. Né? Quer dizer, na história do Saramago, voltando a ele, por exemplo, diz a história dele que ele foi ter o contato com o primeiro livro dele aos 19 anos de idade. Nossa. Imagina, o escritor, no nível do Saramago, ter acesso a um livro com 19 anos de idade e, segundo consta, com dinheiro emprestado de um amigo. Então, quer dizer, certamente se ele tivesse uma biblioteca pública no bairro dele lá, se na escola dele tivesse uma biblioteca pública, sabe? Se a família tivesse condições de, uma vez por mês, comprar um livro para ele ter acesso, certamente ele já teria começado essa carreira dele de escritor muito mais cedo. E muitos outros Saramagos E teriam, muitos outros, né? Quantas histórias a gente tem aí. A gente vive, vez ou outra, vendo em matérias de jornal, de televisão, talentos na área da música, dos esportes, da literatura, da dança, do teatro, surgindo do nada no sertãozão, no interior de não sei da onde. E se não houvesse essa oportunidade, algum louco que chegou lá, fez algum projeto social, de alguém que acreditou que aquele coitado à margem ali poderia oferecer alguma coisa, poderia ter espaço, né? Luciane, você é otimista, né? Sempre sou, né? Eu sou um otimista inveterado. Porque eu sou resultado desse otimismo, né? Quer dizer, eu também sou filho de pessoas muito pobres, eu sou filho da periferia, eu sou resultado de um esforço quase darwiniano de sobreviver. Né? A minha evolução ao longo da minha carreira e da minha vida profissional é um esforço de sobrevivência. Quer dizer que você é um exemplo de que se pode conseguir, que é possível, né? Aluno de escola pública, a vida inteira estudei em escola pública, né? Filho de faxineiro e de pedreiro, né? Hoje em dia eu tenho oportunidade de ter acesso a coisas na minha vida que, se não fosse por meio da educação, eu não teria tido. Então é por isso que a educação é um lugar sagrado.
Eu digo para os alunos, quando eu entro numa sala de aula, o meu altar, o padre tem o altar dele, o pastor tem o dele, o meu altar é a sala de aula, é o meu lugar sagrado. E eu acho que isso cativa os alunos, Sim, né? Porque exatamente. a realidade, né? Você falar da sua realidade para eles, claro que incentiva, né? Ah, sim. Você acha que o profissional de nível que tem um nível superior é respeitado no país? Meu Deus, outra pessoa está fazendo pergunta difícil. Ele é respeitado porque ele se faz respeitado. Porque quem trabalha com o cérebro, quem trabalha com o intelecto, se faz respeitar. Ele não se submete a determinadas vaidades, ele não se submete a determinados quereres. Também então, não é tão guiado. Exatamente, também, né? ele não se deixa levar por determinadas coisas, então ele se faz respeitar. Agora, do ponto de vista profissional, social, eu não acho que ele é valorizado. Salarial, ele não é valorizado, ele não é prestigiado. É uma profissão que, há 30, 40 anos, por exemplo, era bastante prestigiada. O professor ganhava como um promotor público. Né? Quer dizer, hoje um salário de 12, 13 mil reais. Né? Os professores trocavam de carro todo ano, sabe? Iam bem vestidos para as escolas, né? Hoje em dia não, né? Você tem que fazer escolhas, né? E a questão do jornalismo, então, Luciane, que agora nem... Vocês são mais respeitados ainda, né? Porque vocês nem precisam ter graduação para ser jornalista, Mas né? isso fica... O que você achou disso? Eu achei péssimo. De novo, eu acho que assim, quanto menos formação, quanto menos espaço para a educação, mais espaço para qualquer coisa e para qualquer um. E o Brasil, ele não pode... A gente está numa situação de nação, de caminhar, de tudo, que a gente não pode aceitar mais qualquer um para qualquer coisa. Quer dizer, parece um retrocesso. Exatamente. Né? Na minha opinião, nós temos que ter as pessoas certas para as coisas certas. A gente está falando de oportunidade e o ensino à distância é uma grande oportunidade para muitas pessoas que não têm tempo de frequentar uma escola diariamente, né? Mas existe algum preconceito com relação a esse ensino à distância? Existe, né? Algumas pessoas não gostam, torcem o nariz. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que, como tudo na vida, tem o lado legal e o lado ruim, né? Quer dizer, o lado legal é esse acesso mesmo, essa possibilidade de você adequar as suas rotinas de estudo a outras rotinas que são também imprescindíveis no teu cotidiano. Há pessoas, por exemplo, que precisam estar em casa por conta de filhos pequenos e tudo mais, e não quer parar no tempo. De repente, por exemplo, eu conheço amigas ou alunas que terminaram a graduação, querem continuar o estudo, mas querem ter filho também, porque querem aproveitar a idade, o momento, etc. E aí não querem também parar o ritmo de estudos, então ela vai ter o filho, ela vai cuidar da família dela, na casa dela, tudo, e vai continuar fazendo uma pós, um mestrado, de repente, via online e tudo. Eu acho que esse é o lado legal. O lado negativo é banalizar isso e querer fazer disso um mercado de diplomas. E aí o cara fica comprando diploma e não frequenta o lugar, não estuda nada, não faz nada. Esse é o lado... paga para ter lá paga o diploma. Paga o diploma, exatamente. Esse é o lado ruim. Questão do modismo na escolha da profissão. Isso acontece? Você que lida com jovens... Né? O tempo todo ainda. Né? Quer ser advogado porque quer usar gravata, quer falar difícil, né? Quer ser médico porque quer ser chamado de doutor. Às vezes o cara só tem a graduação e já é chamado de doutor, né? Mas deve ser uma decepção quando entra no mesmo, aí né? Desmaia, vendo sangue, né? não gosta de ler. Eu brinco, eu trabalho no curso de Direito também, com linguagem jurídica, tudo. Aí eu fico vendo uns alunos, por exemplo, que não gostam de ler. E aí a vida da criatura, depois de formado, vai ser ler processo, vai ser despachar coisas bem técnicas. Coisas técnicas, e aí não gosta de ler, então tá fazendo o que no direito, né? Então, assim, tem essa coisa do modismo, sim, mas a pessoa, quando ela vai... Na própria faculdade, ela já vai percebendo que aquilo, de repente, não é o caminho dela. Ou mesmo quando ela se forma, ela já, na prática também da profissão, ela já vê que aquilo não é para ela. E acaba desistindo. E a melhor também. coisa é desistir mesmo. Eu já estimulo no primeiro semestre. Aliás, meus coordenadores na faculdade, eles me dão aula mais no primeiro semestre. Eles só me dão do quarto semestre para cima. Para você não mandar embora os alunos. Para segurar os alunos, né? Porque eu já estimulava a desistência no primeiro semestre. Eu me lembro de uma situação de uma aluna uma vez que chegou na pedagogia e comentou de um episódio no final de semana dela, de um aniversário da filha,
E ela falou, professor, não aguentava mais aquele monte de criança gritando para lá e para cá, correndo para lá e para cá, não sei o que, não sei o que. A hora que ela terminou de falar, mas o que você está fazendo no curso de pedagogia? Você vai ouvir criança por pelo menos 25 anos, 30 anos, correndo para lá e para cá, gritando para lá e para cá. Então ela desistiu no primeiro semestre. Quer dizer, você fez enxergar. Né? Mas a faculdade não gostava muito, então começou a me atribuir aula do quarto semestre para frente, porque aí eles já pagaram um pouco, já não querem desistir, quer terminar o curso. Né? Hoje você tem assim, conhecimento de uma área que está assim, mais em modismo? Não, as áreas clássicas sempre estão, se você pegar o ranking aí dos 10 primeiros cursos disputados nos principais vestibulares do Brasil, os cursos clássicos ainda continuam sendo os prediletos, arquitetura, medicina, direito. Agora, a área de informática tem sempre um espaço novo, porque essa parte de informática é muito dinâmica, sempre tem uma novidade. Eu estava lendo esses dias aí uma matéria na Veja por conta de um movimento do Cala a Boca Galvão, de um tuiteiro que tem um cargo de consultor de mídias informáticas numa revista conceituada do país, eu não vou dizer o nome, mas é uma revista conceituada do país. Ele tem um cargo de consultor de mídias eletrônicas. Imagine, não tem faculdade para consultoria de mídias eletrônicas. Daqui um pouco vai ter, né? Certamente, por conta Mas é uma profissão, uma carreira que surgiu a partir de necessidades mercadológicas e de pessoas antenadas com essas necessidades. O nosso tempo está acabando, mas eu queria te perguntar, essa questão de muitas profissões, né? Hoje a gente vê, por exemplo, o engenheiro civil, arquiteto, design de interiores, assim... As especificações demais, mesmo o médico, né? Cada especialidade. O que você acha disso? O profissional não vai estar brigando muito pelo mercado ali? Ou você acha que é bem definido o espaço de cada um? Eu acho que tem tanta gente que tem espaço para todo mundo. Mas essa pergunta me remete a um filme do Chaplin, chamado Tempos Modernos. Aquela coisa de ficar apertando só o parafuso, sabe? E aí, quando acaba a fase do apertar parafuso, para onde vai essa criatura? Então, eu acho que o profissional ele tem que ter... A especialização, mas não ser só focado numa coisa só. Ele também tem que ter essa visão mais generalista, ele tem que estar antenado com essas questões da área dele de forma mais genérica. Eu nunca tinha pensado nessa questão e é realmente o que você falou mesmo, desse tempos modernos. Bom, eu queria que você deixasse aí um recadinho final do nosso assunto de hoje. Final. Isso. Vamos estudar, né? Quer dizer, sempre estudar não faz mal para ninguém. Se você tiver a oportunidade de aprimorar os seus conhecimentos, estude. Tá bom. Eu agradeço mais uma vez a sua presença. Eu é que agradeço. Eu agradeço você aí de casa que ficou com a gente até agora. Lembrando que o nosso programa vai ao ar 3 vezes a semana, às segundas, quartas e sextas, em 2 horários, 8h30 da manhã e ao 12h30. Eu conto com você aqui.